Olá, rica tarde para você, sou Nara Miller, estou aqui para falar sobre padrões repetidos por nós de relacionamentos que os pais viveram, relacionamentos que não foram felizes, atitudes nocivas relacionais e por que repetimos. Então esse é o objetivo da nossa live de hoje, é uma dúvida de seguidores meus no Instagram e no Face. E eu estou muito feliz de poder estar aqui e trazer mais esses esclarecimentos. Fico bem feliz. Fátima, seja bem-vinda. Uma rica tarde para você. Fico muito contente de poder estar aqui, poder passar mais informações, em poder ajudar a transformar resultados. E claro, no final nós vamos ter ferramenta de percepção, Andréia Ricatardi, seja bem-vinda. Ferramenta de clareza, para que vocês possam testar isso, né? Porque não adianta só ficar na mente. A mente mente. Então, é muito importante ter ferramenta de clareza, ou seja, como eu posso realmente perceber se eu ainda tenho essas dificuldades de me afastar de padrões nocivos relacionais dos pais, atitudes que os pais tiveram. Claro que não é tudo o que os pais fazem, eles fazem o que podem, mas a gente registra de formas diferentes, porque uma pessoa pode ter, um casal pode ter vários filhos e cada filho vai ter um registro diferente no corpo das mesmas vivências que presenciaram dos pais. Então, é muito importante ter essa percepção, é muito importante ter a oportunidade de transformar, é muito importante ter ferramentas que mostrem exatamente onde você está nessa condição. E hoje eu trago uma ferramenta muito importante, uma ferramenta de clareza que não vai deixar sombra de dúvida. Você vai ficar assim, atento, esperto, ligado, e a partir daí, claro, se você não conseguir resolver essa questão sozinho, você pode me procurar, eu posso dar mais dicas, você pode fazer um atendimento comigo. Maria José Rica Tarde, seja bem-vinda. Já podem, se vocês acham que esse assunto é importante para outras pessoas, sobre a detecção de vícios relacionais dos pais em si, clica aqui no aviãozinho, já compartilha com 3, 5 pessoas aqui no aviãozinho, no Instagram e no aviãozinho. Depois, quando tiver no canal do YouTube, que é Nara Muller com 2 L's, lá é só clicar no curtir e compartilhar, né? Na questão, tem tanta música que fala sobre isso, né? Sobre ser iguaizinhos aos pais. Isso me lembra aquela música famosa da Elis Regina. Apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. A Elis Regina cantou isso, foi hino de uma geração inteira. Eu era pequenininha, criança pequena em Barbacena, bem pequena, bem pequena. Mas eu vi os meus pais cantando isso enfaticamente, né? Essa constatação não é suficiente para a gente saber como detectar, nem como ter um plano de ação de mudança. E por que querer ter outros resultados? Porque se são resultados nocivos para os pais, por que a gente vai repetir? É a mesma coisa que dizer assim, tu faz isso errado, então também eu vou fazer. Ou tu faz isso inapropriadamente, eu também vou fazer. Mas existe uma série de mecanismos, aqui eu trago 4 mecanismos que fazem com que a gente mantenha esses padrões. Mas antes da gente falar desses mecanismos e fazer o exercício de clareza, eu quero, Marcelo Ricatardi, seja bem-vindo. Eu quero falar para vocês a questão como identificar esses padrões nocivos relacionais dos pais. O primeiro ponto é, se você se sente igualzinho aos seus pais em algum aspecto, Kalina Ricatardi, seja bem-vinda. Então, se você se sente igualzinho aos seus pais em algum aspecto que lhe dá nojo, que lhe dá asco, que lhe dá aversão, esse é um indício que você está replicando alguma coisa dos seus pais que você não gosta ou que é inapropriado para sua etapa de vida, para o seu propósito de vida, para a sua etapa existencial. Então, tem nojo, tem asco, tem aversão, é um sinal que tem um padrão aí que não está apropriado. Fica brigando para mudar o comportamento. Letícia, rica tarde, seja bem-vinda.
Fica brigando, fica querendo ser diferente, fica fazendo um empenho, fica se esforçando, e aí fica embirrando nessa questão, nesse assunto, né? Fica ali de ideia fixa. Quando você pensa nas questões dos pais, você lembra só aquilo ali. Então tem aí um alerta. E o terceiro item que eu boto aqui como forma de identificar essa questão de viver atitudes nocivas dos pais é quando não consegue identificar. Vai lá, quando vê, já aconteceu. Quando vê, já fez caca. Aí depois vem a culpa e vem a autopunição, né? Que são mecanismos de tentativa de nos frear, mas esse freio não é suficiente para mudanças também, a gente só se mantém enjaulado. A origem de todos esses aspectos, de todas essas identificações, já está dizendo, está identificado, está se sentindo igual, idêntico. Isso é ligado ao decreto negativo de lealdade à tribo de origem. Claro que tem muita coisa na nossa criação que foi apropriada, que é correta, que nos leva para frente, que nos traz bem-estar, que nos salvaguarda de acidentes, que nos auxilia nas relações, mas o que não nos serve não significa que precisamos ficar focados naquilo ali, precisamos manter aquilo ali. É que nem dizer assim, eu entrego rosas num coletor de lixo. O que vai estar acontecendo? A pessoa vai estar com a flor linda num recipiente que não é feito para aquilo ali. Ou vai ser o contrário, você tem um recipiente lindo com uma flor murcha. Então, o que é o ideal? A gente pegar o que serve da criação dos nossos pais e descartar aquilo que não serve para que a gente possa decolar, para ter energia disponível, para que a gente possa... Anne Miller, rica tarde para você, para que você possa ir para outros níveis de relacionamento com você, com as ferramentas de nascença, com as pessoas ao redor, com o seu trabalho, o relacionamento melhor com os seus pares, constelação, rica tarde para você, seja bem-vinda. Então, o que a gente vai fazer agora? Tem muitas coisas que os pais fazem, resumindo, que nos ajuda na jornada. Mas tem coisas que não servem mais. Então, quais são as atitudes da gente? Como a gente pode detectar isso? Como a gente pode perceber isso? Quais são as consequências? Um dos motivos que a gente fica ali repetindo a história nociva relacional dos pais é porque nós tivemos as experiências e não queremos ser iguais. E esse não querer ser igual está focando no que não quer. Mas o que você realmente quer nos relacionamentos? O que você quer realmente ter de vivências, experiências? Como é que você quer se relacionar, realmente quer? O que você quer atrair do universo realmente? O que a gente não quer, a gente já sabe. Eu já tive vários clientes comentando comigo: Nara, eu não quero uma pessoa mundona na minha vida, eu não quero uma pessoa que tente me controlar, eu não quero uma pessoa que me subjugue. Tá, mas o que tu queres? Aí fica o som da asa do mosquito, da mosca. Quer dizer, fica aquele silêncio, tão silêncio que tu consegue escutar o animal, né? O animal voando ali na peça que você nem estava vendo, mas você consegue escutar de tão silencioso que tá o local. Fica aquele barulho de... Antigamente tinha o telefone, o som do barulho do telefone ocupado. Tu, 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 tu. Ou então fica aquela carinha, O que eu quero, Então, quando a gente está focado no que a gente não quer, o que é isso que tá onde está a nossa energia. É isso que vai vir mais. Tanto nas atitudes como o que a gente vai atrair para do universo. Então, se a gente está focado no que não quer,
É para aquilo que a gente está olhando. E aí, o resultado vai ser sempre o mesmo. Depois, outro ponto. Estamos tentando provar que não somos iguais. Ou seja, estamos no conflito. Quando a gente está no conflito, a gente pega toda a energia que tem para mostrar que o outro está errado. Mostrar que o outro não está agindo bem. E aí a gente vai, e depois eu vou falar de um outro ponto, né? Eu quero falar principalmente dessa parte agora. A maioria está em conflito, está em zona de conflito. Nadila, Rica tarde. Nadila de Campos, Rica tarde, seja bem-vinda. Então, quando a pessoa tem essa atitude de tentar provar para o outro que ele é inadequado, que ele é inapropriado, que eu nunca vou ser igual, a atitude de conflito, ela é uma atitude que leva toda a tua energia, a gente não vai conseguir mudar o outro, a gente já tem poder sobre nós. E aqui o terceiro item. O corpo está marcado fisicamente pelos eventos nocivos relacionais passados com a própria família, ok? E aí a gente só consegue enxergar aquela ótica, aquele ponto de vista, até a gente curar aquilo ali. E a cura real não é só tirar o bloqueio energético. É pegar a mensagem que vem por trás desse bloqueio energético, quando ele é removido, a mensagem fica aparente, e aí aplicar essa mensagem. Então não vai ter mais necessidade de focar no trauma, não vai ter necessidade de focar na experiência ruim, não vai ter mais a necessidade de sentir desconforto falando daquela questão, porque aquilo já está resolvido. Não só resolvido no corpo, Elisa Rica tarde, como também está pega a mensagem e bolado um plano de ação para novos resultados. E ainda aplicar esse plano de ação. Quando a pessoa chega e ela tem uma questão e ela tá nessa dor, nesse sofrimento, nesse trauma, o que vai acontecer com ela? Que essa dor, esse sofrimento, esse trauma só vai embora se você fizer o quê? Se você desbloquear isso no seu corpo, a medicina chinesa chama essa parte do corpo de meridianos, linhas de força, que concentram maior taxa de energia. Você vai lá, desbloqueia esses meridianos, vai enxergar a mensagem e botar a mensagem em prática. Aí acabou o motivo de se manter no trauma, o motivo de se manter no desconforto relacional, o motivo que a gente não muda, né? Não muda, antigamente um termo, não muda o disco, sempre tocando a mesma faixa, sempre tocando o mesmo álbum. Eu tenho uma vizinha aqui que toca sempre os mesmos discos, as mesmas músicas, porque ela tá vivendo só aquilo ali. Então, assim, a questão toda não é que a música da vizinha é enjoativa, são lindas músicas, mas são sempre a mesma história. Paula, rica tarde para você. Então, quando eu tenho essa questão dos traumas não trabalhados em mim, de vivências relacionais tóxicas, de vivências relacionais nocivas, familiares ou não, a gente vai ter essa questão aí para trás para resolver. Vai ser sempre um peso contrário ao fluxo natural de energia do universo. O próximo item, não vê nada além do defeito parental. O que é não ver nada além do defeito parental? Eu já tive uma cliente assim. Já tive várias, mas essa foi bem interessante, porque a gente resolveu a história dela bem rapidamente. O fato dela foi assim, ela chegou um dia, era uma palestra minha vizinha veio, ela não pôde assistir a palestra, mas chegou depois e veio conversar comigo. Ela tinha trabalho naquele dia, não pôde assistir. Veio conversar comigo. Nara, meu filho tá insuportável. O que eu faço com esse guri? Ele é da contradição, ele é do contra. Ele não faz nada que a gente pede, é bagunceiro. Aí ela fez uma lista enorme de defeitos do filho. Eu disse assim, ok,
Ele tem todos esses defeitos, mas o que ele faz bem? Ele só sabe incomodar. Então ela continuou batendo naquela tecla. Então eu disse assim, tá, respira fundo. Ninguém é só um saco de defeitos. Porque se tu ficar focando só nos defeitos dele, tu não vai ver nada que ele produz de bom e ele vai só reagir à tua resistência. Ele é teu universo mais próximo. Ele reage à tua resistência. Então, tu vai começar a fazer todos os dias a lista de 6 qualidades do teu filho. Mas é muito difícil, não dá, é muito complicado, guri é difícil. E agora ele tá na adolescência, tá mais complicado. E eu disse assim pra ela, então, tu vai precisar fazer isso a partir de hoje. Okay? E daqui 1 mês vamos conversar. Bom, quando chegou dali 1 mês... Isso que na época eu nem trabalhava com EFT especificamente, por isso que eu dei só essa recomendação para ela. O bom era que ela tivesse feito, por exemplo, a técnica do palquinho, que ela ia tocar nos pontos. Oi, Sônia, rica tarde, seja bem-vinda. Que ela ia tocar nos pontos e ia poder fazer a liberação no corpo dela da ideia fixa de ver só os defeitos. Porque ela estava vendo somente os defeitos, o que não estava funcionando, o que não estava dando certo na relação entre ela e o filho. Então, assim, quando a pessoa tem essa questão de ver só os defeitos, como é que ela vai focar em algo que funciona? Ela não consegue, tá? Isso é ligado a crenças limitantes e é ligado a ter esse decreto negativo de só ver o que não serve. Claro, se em algum momento os pais viram nela, na infância, coisas que não serviram, e ela rejeitou essa parte dela por ser um erro, por ter errado, se sentiu envergonhada pela repreensão, se sentiu envergonhada por ter feito algo errado, ou se sentiu um erro, o que vai acontecer com ela é que ela vai botar o mesmo filtro nas pessoas. Então é muito importante, ir no ponto anterior, que é a história da cura do trauma, vai lá, cura o trauma, e depois o trauma das vivências nocivas, com os parentes e com outras relações depois. E aí ela consegue ter maior facilidade de ver as coisas como estão, como elas realmente são, como elas realmente podem ser. Tá? Quem tá chegando agora na live, se quer passar para mais pessoas esse assunto, clica no aviãozinho aqui embaixo, passa para 3, 5 pessoas, para que mais pessoas possam aproveitar esse material que eu tô compartilhando de forma completamente gratuita. Floricultura a ponto de luz, seja bem-vindo, uma rica tarde. Então, tem o aviãozinho para ajudar vocês a levar essa informação para mais pessoas, né? Então, primeiro, não queremos ser iguais, mas então o que queremos? Segundo, estou tentando provar que não sou igual, porque eu rejeito aquele comportamento. Então a minha energia está só no conflito. Terceiro, tem uma mácula no corpo físico pelos traumas e eventos, eu tenho esse olhar, certo? Quarto, não vê nada além dos defeitos, então está limitado, está bloqueado. E aí tá nas crenças limitantes, a pessoa só tem defeitos, pai só tem defeito, mãe só tem defeito, aquele ponto tá bloqueado, só vejo defeito, e aquele ponto tá trancado ali, precisa desbloquear. Percebe nessas atitudes repetições e se rejeita. Então, assim, olhando para a atitude dos pais, se vê no dia a dia e se rejeita completamente. A energia da rejeição, além do desperdício, gera autossabotagem. Quando a gente se rejeitou por uma atitude X, a gente vai se impedir... Sérgio Ricatardi, seja bem-vindo. A gente vai se impedir de ter relacionamentos mais saudáveis. E aí a gente vai repetir aquelas atitudes nocivas, porque a gente não tá tendo espaço para se exercitar, não tá tendo espaço para treinar, não tá tendo espaço para se ver, não tá tendo espaço para transformar, porque você tá ali preso, amarrado por si mesmo, sua própria energia. E claro, não tem energia para realizar transformações na sua vida, porque através da experiência, quando você faz coisas, quando você experiencia coisas, quando tem vivências, é que você pode perceber como é que você tá evoluindo
no uso das ferramentas de nascença. Como é que você está usando sua coragem? Como é que você está usando o poder da vítima? Como é que você está usando a sua capacidade de transferir responsabilidade para outros, como você tá. Isso tudo são atitudes nocivas, né? Como é que você tá tentando controlar o outro através da culpa, através do medo, são tudo atitudes nocivas, relacionais. E tudo isso são vícios relacionais, na verdade, né? As pessoas se acostumam a ter esse tipo de vivência e elas não vão entrar num outro padrão enquanto elas não tiverem primeiro a clareza dessas questões e depois não usarem um instrumento transformador, que é o caso da EFT. Ele tira esses padrões de atitudes viciosas relacionais do corpo, dos traumas vividos, do foco, das crenças limitantes, dos decretos negativos. Então, esses hábitos que não nos levam a sermos mais felizes nas relações, a atrairmos relacionamentos mais saudáveis, a termos comportamentos mais saudáveis nas relações. E claro, quanto mais a gente pratica EFT, mais a gente está desbloqueado, o corpo está desbloqueado e a gente vai ter mais ideias de como sair dessas questões, não só para deixar de ser igual, mas para ter novas vivências, para ter as vivências que a gente tem direito desde o nascimento, direito nato. Tá? E claro, quem quer ver quem nos ama, quem quer ver a gente feliz, quem nos quer bem, quer ver a gente decolando, que foi uma postagem que eu pus outro dia no meu Instagram. Então, assim, eu quero agradecer a presença de todos. Não vou embora, nós vamos fazer a ferramenta de clareza agora, tá? Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta sobre esses métodos de percepção, mas a ferramenta de clareza, ela é uma ferramenta muito persuasiva, porque primeiro você vai saber se realmente está aceitando ter outros resultados relacionais que seus pais tiveram. E a partir daí não significa que a gente vai deixar de amar os pais. A gente só vai ter outras vivências. São coisas desconectadas. A gente não precisa provar que ama os pais tendo as mesmas atitudes, que seria mais um ponto aqui da lista. A gente não vai provar que é grato aos pais pelo nosso nascimento, pela nossa criação, tendo atitudes iguais. Outro dia eu estava atendendo um cliente e era justamente isso. A mãe não falava em casa e ele também não conversava. Isso estava estragando não só as relações dele com a namorada, como também a relação com os negócios, porque daí ele ficava com medo de falar o que era necessário, ele ficava se sentindo mal se tivesse que dizer alguma coisa que pudesse intimidar as pessoas, ele ficava cada vez mais calado. Claro que no trabalho dele, ele aos pouquinhos foi se forçando a ter diálogos que eram indispensáveis, mas a questão dele era que ele estava prejudicando a relação dele atual, porque ele tinha um espelhamento em atitude nociva da mãe, porque a mãe tinha esse decreto de inferioridade, né? E dentro desse decreto ela não se permitia falar porque ela se achava uma pessoa não preparada, que não tinha cultura, que não tinha informação, então não tinha direito a ter opinião própria. E ele via a mãe passando por isso sozinha e ele foi lá e abraçou o perfil da mãe, para não deixá-la sozinha, já que ela criou, já que ela botou eles no mundo, deu atenção, deu cuidado, cuidou quando estava doente. Então, para a gente mostrar que está junto, a gente assume um comportamento que não é o comportamento nato, só para mostrar que está junto. Então, como é que nós trabalhamos na sessão de EFT? Primeiro falando desse comportamento, dessas cenas, dessa pena que sentia da mãe não ter espaço para falar, mas não é a mãe que não tinha espaço para falar, ela não queria falar, que é um aspecto diferente, ela se sentia inferior, então ela escolheu não falar, porque em nenhum momento do atendimento ele disse assim, ela foi recriminada pelo pai, ela foi cortada por alguém num diálogo, ela simplesmente não falava, ela tinha um grupo e ela não se expressava. E depois, no particular, ela comentava, por que eu vou dar uma opinião se a minha opinião nem é importante?
É, não tenho conhecimento, não tenho informação. Uma coisa é humildade, que tu reconhece onde tu está, e outra coisa é a soberba, de chegar e dizer assim, não, a minha opinião não vai valer para essa gente porque eu não tenho nada. Tu chegar e te julgar, deixa os outros perceber, e todo mundo tem direito à opinião. Então eu fiz essa reprogramação com esse cliente, e também tinha um outro aspecto que o pai era muito controlador, que é uma atitude nociva relacional também, tá? E sempre dizia, quando ele era rapaz, que ele não tinha o direito a se comunicar, porque isso não era para a faixa etária dele. Os assuntos não eram para a faixa etária dele. Então ele tinha essa sensação que ele ia quebrar essa lei familiar se ele falasse. Então aí a gente fez EFT para reprogramar isso também. E eu sempre boto nas sequências. Não é porque eu vou mudar meu comportamento que eu vou deixar de mostrar que eu amo meus pais. Ou vou deixar de sentir amor. Vou deixar de sentir gratidão. Muito importante isso, ok? E depois ele estava comentando comigo, esse cliente, tu pegou bem no ponto, né? Bem nas duas questões. Eu falei só de uma, mas tu buscou a outra também. Eu disse, claro, precisa da apreciação, mas só com ferramentas de clareza, que é possível fazer isso. Não é uma adivinhação minha. Eu preciso fazer testes. Todo mundo precisa fazer testes. Hoje a vida é feita para a gente ser cientista de nós mesmos, ok? Através de testes. Vamos testar se isso está assim. Não vamos chegar a conclusões diretas, né? Não vamos chegar a conclusões que a nossa mente, nos leva a perceber o mundo. Vamos lá atrás dessas percepções que possam nos dar clareza, ferramentas de clareza, ok? Então vamos lá, usando a ferramenta de clareza. Respira fundo. E solta. O tema é bem puxado, né? Porque eu tive uma vez uma cliente num grupo que ela disse assim, eu não vou falar mal dos meus pais. Eu falei assim, não é uma questão de falar bem ou mal, é um registro que tu tem no teu corpo. E isso não é toda a relação dos teus pais. Tu não vai deixar de amar teus pais porque tu tem um registro inadequado no corpo, um registro que te faz mal. Essa é a tua interpretação da história. Vamos lá e vamos tirar, porque isso aí não tá ajudando nas relações que você tem hoje. E aí depois ela me contou, meu pai traiu a minha mãe, e desde então a família nunca mais foi a mesma. Né? Então a importância de trabalhar o trauma, que foi o item que eu falei antes, certo? Respira fundo. E solta. Como eu aceito ser diferente dos meus pais? Essa é a ferramenta. Uma ferramenta simples, mas muito poderosa. Quero que vocês fechem os olhos. E se imaginem daqui a 6 meses, 1 ano, quando vocês já vão ter superado suas cópias relacionais nocivas familiares. E você tá numa beca tremenda, tá super bem vestido e vai e encontra seus pais ou quem lhe criou. E aí você diz o seguinte: eu superei os vícios relacionais que vocês tinham ou ainda têm. E para comemorar eu vou sair com estranhos e vocês não estão convidados. Vou comemorar sem vocês. Vocês não fazem parte dessa festa. Qual é a reação dos pais ou quem lhe criou? Como você se sentiu com a reação deles? Você consegue se ver nessa cena, nesse ambiente? Eu tenho muitas clientes que empacam nisso. Porque como eu vou negar? Como eu vou me ver longe? Como eu vou aceitar ter outro comportamento? Eu faço parte dessa família. Eu sou dessa família. E, na verdade, ninguém pertence. São seres que vêm juntos para evoluir, para deslanchar na vida, para decolar. É só ver como as espécies evoluem. Então, respira fundo e solta.
Se quiserem fazer algum comentário, podem aproveitar, né? Porque tudo isso que apareceu nessa cena tem uma interpretação. Se, por exemplo, o pai fez uma reação de surpresa, tem um significado. Se a mãe fez uma reação, teve uma reação de tristeza, tem outro significado. Se um dos pais ficou indiferente ao que você disse, ou deu as costas, ou simplesmente não apareceu na cena, tem outro significado. Cada um desses significados indicam onde você está parado na sua possibilidade de ter vivências que sejam mais nutritivas para você. Um relacionamento com um par romântico que seja mais saudável. O seu relacionamento no trabalho, o seu relacionamento com seus outros pares familiares. Como é que tudo isso ainda influencia hoje? Como se a gente, quando criança, fosse só uma esponja, mas como adulto é responsável por curar essas feridas, por organizar a casa mental, emocional e física. Essa é a nossa primeira missão de vida. Quem negligencia isso vai continuar sentindo desconforto, infelizmente. E porque o desconforto é um sinal que tem um registro relacional que não está bem. E se a gente tem a ferramenta de clareza correta, pode trazer outros resultados, pode trazer outras vivências, pode trazer outras possibilidades. O que fazer depois disso? Eu normalmente recomendo que o que você perceber nessa cena, você coloque na técnica da carta desabafo, que é simplesmente contar a história batendo nos pontos, que a EFT usa 9 pontos específicos, que é esses que eu estou mostrando aqui na imagem, É topo da cabeça, entre as sobrancelhas, canto do olho, embaixo do nariz, embaixo da boca, osso da clavícula, embaixo do braço. E o ponto de karatê, que é na lateral minguinho, cruzamento com a palma da mão. Então, para que servem esses toques? Eles servem para você se dar permissão para o teu corpo soltar o objetivo, e o parâmetro é a imagem. Você vai refazer essas cenas até você sentir que é uma cena tranquila, até você sentir, não pode sumir as pessoas. Se sumirem um dos seus criadores, dos seus pais, seus parentes que você botou nessa cena, se você foi criado por um vô, por uma avó, por um tio, uma tia, e são essas pessoas que lhe criaram que tem que estar nessa cena. Okay? E a cena não pode sumir. Muitas pessoas dizem assim, a cena de desconforto foi embora, ainda é fuga. Ok? Então é muito importante, a cena precisa no final ficar completamente favorável, e se você não souber fazer isso, entre em contato comigo, que eu posso lhe ajudar com mais ferramentas de clareza e transformação. Então eu agradeço a presença de todos. A Areli chegou agora, pode compartilhar aqui no aviãozinho se gostou do que viu aqui na live até então, todos que estiveram aí presentes. Agradeço a presença de todos. E é muito importante ter a possibilidade de se ver melhor, não só ficar como disco estragado, repetindo o que não serve das relações parentais, e sim ser aquele que fica com o que serve das relações com os pais, quem ele criou, e decola para novas áreas, decola para novos resultados, que é direito divino natural de todos. Um rico final de tarde, excelente final de semana. Lembra de curtir e compartilhar aqui no aviãozinho. Tchau!